estou interpretando um mapa astrológico, uma palavra que eu procuro evitar na interpretação, às vezes escapa, mas eu procuro evitar, é esse pensamento cartesiano da causa. Do tipo, Vênus está causando tal coisa. Porque o mapa astrológico é como se fosse um relógio com 12 ponteiros, entendeu? E com velocidades diferentes, ao invés de um relógio com 3 ponteiros. Então eu não posso dizer que uma constelação causa uma determinada coisa. Esse raciocínio é muito causal, muito cartesiano, muito racional. Mas, como você é um ser humano cósmico, e todos nós aqui somos, existe uma harmonia perfeita, predominantemente inconsciente, e isso é um problema inevitável, entre você e as estrelas que compõem as constelações. Então a gente pode dizer que você é tão determinada pela energia de Castor e Pólux, que são 2 estrelas que são as cabeças dos gêmeos, na constelação de Gêmeos, quanto Castor e Pólux são determinadas pelo seu desenvolvimento consciencial. Então, existe uma relação de intimidade macrocósmica que foi definida pelo povo judeu, principalmente pela Cabala judaica, e que pode ser expressa por esse símbolo, que tem um triângulo para cima, que fala da ordem cósmica perfeita emanada por Deus, e do reflexo dessa ordem cósmica nos planos inferiores. E por inferiores eu não estou tentando dar nenhum tom pejorativo. Essa reflexão não é causal, é uma reflexão totalmente harmônica. Então, a estrela emana para você do mesmo jeito que você emana para a estrela. Deu para ver um horizonte assim mais largo, um pouco? Um pouco mais? Vamos dar uma olhada numa outra dimensão astrológica, que é a mitologia. Vamos entender o que é mitologia. E uma coisa que a gente pode entender sobre a mitologia é que ela é um sistema de pensamento cultural. Mas ela, embora seja um sistema de pensamento cultural, por exemplo, quando você aprende mitologia grega, que é uma das minhas mitologias prediletas, você aprende, por exemplo, conceitos que não existem nas mitologias brasileiras. Por exemplo, o conceito de Kairos. Para traduzir Kairos, você tem que construir uma ideia complexa. Por exemplo, você tem que pensar que você tem uma consciência, que essa consciência precisa se expandir para uma certa direção, para uma certa região, mas essa consciência só pode se expandir para essa certa região, que, por exemplo, pode ser, para a gente não ficar muito teórico, essa consciência pode, por exemplo, descobrir o mal. Isso é ampliar uma dimensão, né? Ou descobrir a sexualidade, ou descobrir o significado, né? Então são possibilidades de descobertas conscienciais para você, né? Quando você é uma consciência que não conhece o mal e, por exemplo, precisa conhecer o mal, para que isso aconteça, você tem que ser uma consciência capaz corporalmente de fazer isso. Lembra que eu disse que consciência é corpo? É uma vivência corporal? Então você tem que ter uma capacidade corporal de fazer isso. Essa energia tem que estar disponível. Tem que haver um espaço para que isso aconteça. Neste espaço tem que ter certas pessoas que estão de certa forma. E nesse espaço também tem que ter uma coincidência temporal. Por exemplo, não adianta eu marcar essa palestra às 8 e dar às 3 da manhã. Vocês não estariam aqui. Então tem uma coincidência temporal que tem que acontecer. E, sobretudo, tem que ter uma presença divina. Tem que ter uma força divina presente. E por isso eu não estou sendo místico, eu estou sendo técnico.
mas isso é mais difícil de demonstrar, teria que ser de outro assunto. Mas quando coincidem a consciência da pessoa, o corpo da pessoa, a inconsciência da pessoa, a consciência de outras pessoas, o corpo das outras pessoas, a inconsciência das outras pessoas, o espaço, o tempo, a presença divina específica e o significado, você tem um kairos. Então a palavra mais próxima que a gente tem de kairos é portal. Só que nem todo mundo entende o que é um portal. Mas quem entende sabe do que eu estou falando. Por que sabe? Essas pessoas que entendem tiveram a experiência corporal de um portal. Elas sabem o que é um portal. Isso também não adianta explicar. A explicação já foi dada. E nem por isso foi entendida. E por isso vocês estão vendo que realmente entendimento não é consciência. Eu fui claro. Mas quem não tem a experiência corporal não tem consciência. Então isso é um kairos. Uma mitologia explica pra gente conceitos como esse.